E vamos começar com a continuação da discussão que estávamos tendo, mas neste caso concretizando mais nos aspectos da organização profissional, com o tema que chamamos de Arqueologia e os Arqueólogos, e para esse tema, como já tinha dito anteriormente, convidámos a Maria José Almeida para fazer a introdução à discussão que depois possa haver, e eu vou passar imediatamente a palavra para ela. Bom dia. Eu vou tentar ser breve, até porque já tive de alguma maneira o trabalho facilitado, porque muitas das questões que ia abordar já foram de alguma maneira abordadas até por mim própria na fase de debate do tema precedente. Para não me perder, eu mantive mais ou menos aquela estrutura que tinha sido proposta pelos organizadores relativamente a este tema, e uma das questões que era bem colocada era como fazer a regulação do acesso e do exercício da profissão. E esse é, de facto, um tema que é caro a quem trabalha numa associação profissional. E é um tema que ultimamente tem sido também muito discutido, mas no qual há alguns equívocos, parece-me. O primeiro deles é que nós temos um sistema de credenciação da profissão altamente viciado na legislação atual, porque ele foi pensado, acho eu, para um tipo de exercício profissional que não tem nada a ver com aquilo que é feito hoje em dia. A credenciação dos arqueólogos faz-se casuisticamente pelo mecanismo da autorização de trabalhos arqueológicos. E aí começa, na minha opinião, o primeiro problema. É porque autorizar trabalhos não é exatamente a mesma coisa que autorizar o exercício da profissão. Eu costumo dar este exemplo como, para quem não é arqueólogo, é como se um médico, para fazer uma operação a um fígado, precisasse ter uma autorização especial e no dia seguinte operava um fígado na mesma, mas era de outro doente e já precisava de outra autorização também. Isto, no caso dos médicos, é caricato, toda a gente percebe o que é que eu estou a dizer, mas se pensarmos no caso dos arqueólogos é exatamente isso que acontece. E eu acho que o fundamental aqui é perceber que o papel do Estado pode ser muito relevante na questão da autorização dos trabalhos. E se voltamos um pouco àquilo que já tinha falado antes. E de que trabalhos? Obviamente os trabalhos que têm um caráter intrusivo. Porque, como dizia bem Luís Osterbeck antes de mim, qual é o bem mal ao mundo de alguém dizer que Númenórea é um sítio islâmico? Quer dizer, por acaso islâmico, é um sítio do Paleolítico. Ora, quem faz figura de tonto é quem o afirma, mas o património, ele próprio, não é minimamente afetado. Portanto, na legislação que nós temos atualmente, ao haver uma definição de trabalhos arqueológicos demasiado abrangente, atira para a regulação do Estado coisas que, em princípio, não deviam ter nenhuma limitação, que são os trabalhos que não têm a ver com a intrusão direta sobre o património. Efetivamente, é importante que haja uma entidade reguladora na avaliação dos trabalhos arqueológicos que podem ter interferência com a informação que depois não é recuperada. E, sobretudo, uma avaliação que é feita sobre se aquele trabalho é ou não adequado àquela realidade que se pretende. Não é aceitável que se proponha para um sítio arqueológico de importância imensa, como conhecidas através de fontes históricas, uma sucessão de ocupações, que se proponha que se façam 2 sondagens 2x2 para localizar o dono de obra e as entidades oficiais, e que isso seja aceito, ou que no inverso seja aceite que se façam sondagens ou escavação integral num sítio que já se conhece por outras fontes que não existe ou que já foi destruído em tempos. Há situações dessas, há situações em que são autorizados trabalhos arqueológicos em aterros que foram depositados no ano anterior. Eu estou a falar concretamente de casos que conheço muito bem no Conselho de Cascais. Portanto, a importância do Estado a este nível deverá ser sempre na proteção e na avaliação do que são os trabalhos arqueológicos e a adequação
que determinado programa de trabalhos tem a uma realidade concreta e também os meios que se propõem são ou não são adequados a realizar aquele trabalho. Agora, isso não é necessariamente autorizar o exercício da profissão aos arqueólogos. Isso são coisas diferentes. E o exercício da profissão de arqueólogo considero, de facto, que não faz sentido ser de outra maneira, deve ser autorregulado. Portanto, deve ser através de um mecanismo de regulação profissional entre os pares, chamemos-lhe assim, que deve funcionar. E esse mecanismo de autorregulação também só poderá ser eficaz se for assente em critérios de qualidade e critérios de cumprimento de ética e de ontologia que são fundamentais para exatamente esses padrões de qualidade. E essa questão prende-se diretamente com também outro dos temas que é central nesta questão da arqueologia dos arqueólogos, que é a questão da formação. Ultimamente tem-se discutido muito, até porque as alterações ao modelo de formação académica introduzidas pelo processo de Bolonha são muitas e vêm alterar aquilo que é a formação tradicional dos arqueólogos. E, mais uma vez, também aqui a discussão, se calhar, tem sido um bocadinho descentrada. O próprio processo de Bolonha em Portugal também tem um percurso atribulado e às vezes discutiu-se mais se era um modelo 3+2 ou 2+3 ou 5, em vez de discutir o princípio. E os arqueólogos também, às vezes, se calhar, estão-se a perder agora um bocadinho a perguntar: é para o primeiro ciclo ou é para o segundo ciclo? A questão resta-se, pode-se pôr, mas tem de ser muito mais do que isso. Porque temos que pensar que o exercício da profissão de arqueólogo contempla uma multiplicidade de tarefas para as quais são precisos, efetivamente, saberes técnicos. Saberes técnicos são muito diferentes. Voltando ao exemplo da arqueologia subaquática, eu também posso ser autorizada para fazer trabalhos de arqueologia subaquática. Eu nunca na vida mergulhei e acho que nunca vou mergulhar, porque tenho medo. Portanto, fará sentido que o mecanismo de autorização de certificação seja independente de uma área de especialização. E também fará sentido pedirmos às universidades e aos politécnicos que deem formação em todas as áreas em que o exercício da profissão pode vir a fazer-se? Eu acho que não. A formação académica é uma formação de base e tem que ser uma formação sólida em saberes de base. A formação técnica e a especialização só pode ser conseguida de uma forma eficaz com formação contínua ao longo da vida profissional do arqueólogo.